Olá, terceiro ano, apostila Enem por habilidades, página 45. 45, exercício 33, ele começa na página 45 e termina na 46, tá? Exercício 33 já é a habilidade 13 do Enem, avaliar o resultado de uma medição na construção de argumentos consistente, ok? Bom, bem interessante, trabalha apenas razão e proporção, nada de avançado, apenas conhecimento básico de razão e proporção e interpretação do problema, né? Bem legalzinho, inclusive. Com relação ao acabamento, as paredes geralmente possuem camadas de chapisco, esboço, emboço, reboco, massa corrida e pintura. O traço é um monte de informação desnecessária aqui que entra apenas para contextualizar o problema, o que é muito legal das características do Enem, né? O traço é um índice que determina como será a composição para o concreto e as argamassas. Para cada utilização, existe uma especificação. Cimento, areia. Olha lá a proporção aqui, né? Razão e proporção, cimento, areia. O que é razão mesmo? É comparação entre duas grandezas. Estou comparando a grandeza cimento com a grandeza areia, né? E gerando aqui uma equivalência entre elas aqui, né? Uma comparação entre uma e outra. Geralmente, a medida referencial para o traço é em unidade de volume. Para cada caso, existe uma configuração. Por exemplo, para o chapisco, é recomendado que ele possua uma consistência mais arenosa, pois essa camada será responsável por ligar o bloco tijolo com o acabamento. Todo mundo já viu um chapisco, né? Ele liga ali o tijolo, né, com o acabamento. Considerando esses fatores, elaborou-se uma tabela de traço para diversos casos na construção civil. Seguem as relações. Lá, aqui vai ter, lembra lá no início que ele falou para a gente, a relação cimento-areia? Vai aparecer aqui agora. O chapisco tipo 1, né? Chapisco tipo 1, sobre o concreto. Eu vou usar qual a relação, né? Para cada medida de cimento, eu tenho 3 de areia. No tipo 2, eu terei para cada medida de cimento, eu terei 2 medidas de areia. Qual medida é essa? Não sei, tanto faz. Eu posso pôr uma pá de cimento, eu terei 3 pás de areia, entendeu? A unidade de medida, uma será triplicada em relação à outra, né? Ou duplicada ali, de acordo com o tipo 1 ou tipo 2. Já no tipo 3, muda, né? Fica mais arenoso ainda. Para cada um de cimento, eu tenho 4 de areia. Ok, vamos ver qual é o problema para a gente poder resolver aqui. Em um canteiro de obras, restaram 120 litros de massa de chapisco tipo 1. Vamos grifar isso aqui. 120 litros do chapisco tipo 1. Bom, já vamos começar a calcular aqui quanto que eu tenho de cimento e de areia, parando aqui. Então, veja, que do tipo 1 aqui, ó, eu tenho a seguinte relação, né? 1 para 3, cada uma unidade de cimento, eu tenho 3 de areia. Então, imagina assim, ó, coloquei lá 4 pás, né? Peguei a pá e coloquei lá 4 medidas. Dessas 4 pás, uma é cimento, né? Das 4 pás que eu coloquei, uma é cimento e 3 é areia. Portanto, 1/4 do total de chapisco que eu coloquei ali, de massa que eu pus ali, é cimento. Bom, mas quantos litros eu tenho? 120. Portanto, dos meus 120 litros, 1/4 desses 120 litros é cimento. É cimento. E 1/4 de 120 dá 30 litros de cimento. Consequentemente, eu tenho 90 litros de areia. Veja que a proporção aqui se manteve, ó. Se manteve, né? Se você pegar ali 30 litros de cimento, vezes 3, que é o triplo de areia, né? Tem 90 de areia. Tá? Eu quero que vocês entendam bem o que eu fiz aqui, né? Por que 1/4? Porque eu tenho 1 de cimento e 3 de areia. Então, de um total de 4 unidades, 1 unidade é de cimento. Então, 1/4 dos 120 é cimento e 3/4 vai ser de areia.
Bom, ok. Já no tipo 2, ele diz para mim na sequência ali que eu tenho 60 litros agora, né? Vou marcar aqui que eu tenho 60 litros de massa do chapisco tipo 2. Se eu tenho 60 litros, veja só, e o meu tipo 2, ele está dizendo para mim aqui, ó, cada um de cimento eu tenho 2 de areia, é o dobro, né? Então, imagina que eu tenho 3 medidas. Dessas 3 medidas, 1/3 é cimento, ok? 1/3 é cimento. Então, 1/3 de 60. Mas por que 1/3 e não 1/2? Porque a relação cimento-areia é 1:2. Mas eu estou comparando cimento com o total. De 3 unidades de medidas de massa que eu coloquei, uma é cimento, ok? E as outras 2, ou seja, o dobro, né? 1/3 é cimento e 2/3 é areia. Veja que é o dobro, né? Tem 2/3 areia e 1/3 sendo cimento. 1/3 de 60 dá 20 litros de cimento, tipo 2, né? Ali. Consequentemente, eu tenho 40 litros de areia. Veja que deu realmente o dobro, ó. 20 litros de cimento, 40 litros de areia. Bom, deseja-se misturar as duas massas para obter uma massa de chapisco tipo 3. Para esse fim, o volume de areia em litros a ser acrescido à mistura deve ser. Bom, eu tenho aqui, gente, vamos pegar aqui, ó, 180 litros, né, de massa. Eu tenho 180 lá, os 30 de cimento, mais 90 de areia dá 120, mais os 60 que eu já tinha aqui do tipo 2, eu tenho 180 litros de massa no total. Ok? E quanto de cimento eu tenho aqui? Eu tenho 30 mais 20, eu tenho 50 litros. A hora que eu misturar, né, eu tenho 50 litros de cimento. Eu não vou acrescentar mais cimento. Cimento vai ficar os 50 litros, que é o que eu tenho. Não tenho mais dinheiro, acabou e vai ficar. Como que eu sei isso? Porque aqui no finalzinho ele está dizendo, ó, para esse fim, o volume de areia é o que eu vou acrescentar e não cimento. 50 litros vão ficar, tá bom? Então, do 180 eu tenho 130 litros de areia e 50 de cimento. Bom, mas para formar o tipo 3, aqui, ó, eu preciso de uma medida de cimento e 4 de areia. Comparação cimento com areia. Mas veja que, eu tenho aqui, deixa eu ver se preto aqui mesmo, cimento vai ser 1/5 do total, concorda? Se eu pegar lá 5 unidades de medida de massa, dessas 5 unidades, uma delas é cimento, e 4, ou seja, 1/5, né? E 4/5, ou seja, o quádruplo vai ser de areia, né? 4/5 aqui. Então, esse 1/5 aqui, ó, é uma unidade de cimento de um total de 5. Veja que eu terei aqui uma quantidade X de massa, olha a proporção aqui, tá bom? E eu tenho aqui 50 litros de cimento. Olha só isso aqui que é importante, tá? Olha só. A cada uma unidade, de 5 unidades de massa, eu tenho uma unidade de cimento, ok? Olha só a proporçãozinha que eu estou montando. Bom, quanto que eu tenho na realidade? Eu tenho 50, não é? Se eu tenho 50, para ficar um total de 1/5 de cimento, quantos litros no total de massa que eu vou precisar, né? Beleza. Ok. Vamos calcular aqui, multiplicando em cruz. Veja que eu tenho x igual a 5 vezes 50, dá 25, 250 litros. Ficou até colorido ali, ficou bonito. Então, veja, para que a minha quantidade de cimento no total seja 1/5, se eu tenho 50 litros de cimento, eu preciso de 250 litros
250 litros de massa no total. Desses 250, os 50 litros, que é o que eu tenho, corresponde a 1/5, que é o que eu preciso para a alvenaria, né? Tipo 3 aqui, ó. Ok? Aí dá certo bonitinho. Veja que eu tenho 50 litros de cimento e 200 litros de areia, né? Eu teria aqui, ok? Teria ali 200 litros de areia. Bom, para chegar nessa proporção, então, como eu tenho 180 nesse exato momento aqui, ó, tenho 180 litros de massa e eu preciso chegar em 250 litros de massa, eu preciso acrescentar 70 litros de areia. Ok? Tem várias maneiras de você resolver. Eu gosto muito da razão em proporção, porque eu acho fácil de entender e é caminho para resolver vários exercícios, desde que você domina o conceito, né? Então, eu preciso acrescentar 70 litros de areia. E aí, gente, só para finalizar, para quem ainda não entendeu, eu tenho 250 litros de massa. Desses 250 litros, 1/5 é cimento, ou seja, 50 litros de cimento e 200 litros de areia, ok? Formando um total de 250 litros de massa. Belezinha? 250 litros. Então, eu precisei acrescentar 70 litros de areia. Dos 180 litros de massa que eu tenho, 50 litros é cimento, e se eu acrescentar mais 70 litros de areia, eu consigo formar aquela relação tipo 3 ali. Então, a minha alternativa é a alternativa B de bola, acrescentar 70 litros de areia.